Meus irmãos, quem está acostumado a vir aqui, né? Está vendo um painel diferente, bonito aqui atrás. Isso aí foi um trabalho dos artistas aqui da igreja que fizeram isso para o evento que teve ontem, chamado Cultura de Graça, que foi muito bom, muito legal, um programa que a gente discute algumas coisas interessantes referentes ao Evangelho. Ontem teve o tema Era Digital, foi muito legal. Uma noite de música, mas também de celebração ao Senhor. Foi uma noite de bênção. Nós aqui seguimos com a nossa série, na exposição, né, na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós estamos estudando, na realidade, as duas cartas. Ainda estamos na primeira, Guia de Sobrevivência, Exposições em Tessalonicenses. Interessante que, quando a gente vê essa primeira carta especial como um todo, nós notamos que ela tem dois movimentos. Se nós pudéssemos dividir essa carta, ela tem um primeiro movimento que foi até a semana passada, até o capítulo 3, que de certo modo celebra a fidelidade daqueles irmãos de Tessalônica. Paulo vai falando sobre eles e vai os elogiando, vai constatando algumas coisas, constatando algumas evidências do Evangelho que chegou ali, como que eles responderam o Evangelho, como que eles responderam com fé, com amor, com esperança. E Paulo, de certo modo, ele celebra a fidelidade daqueles irmãos. A partir de agora, a partir do capítulo 4, que nós vamos ler hoje, pelo menos parte dele, vai se iniciar um segundo movimento da carta, dessa primeira carta, que vai ser exatamente um desafio para crescer. Uma vez alcançados pela graça, nós estamos diante de um desafio para continuar crescendo nessa graça. Então, daqui para frente, capítulo 4 e capítulo 5, nós vamos ver isso. E vamos ver isso de uma forma prática. Paulo vai orientar, vai exortar situações importantes e vai ser bem direto também com relação a algumas coisas. Vai ser um desafio para crescer. Aqueles irmãos que foram alcançados pela graça, que a essa altura do campeonato ainda eram novos na fé, eles estavam diante de um desafio para continuar crescendo e avançando no conhecimento do Senhor, nos seus relacionamentos, como igreja do Senhor. E é o mesmo desafio que nós estamos na nossa vida. Então eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 12. O texto vai ser projetado, mas eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler e depois vamos revisitar alguns versículos. Vamos citar também outros textos. Você fique à vontade para abrir e conferir, mas mantenha a sua Bíblia aberta. O texto da palavra de Deus diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E, de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, pela Tua palavra lida e exposta aqui. Que ela, de uma maneira muito especial, Deus,
fale aos nossos corações. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos falado que, durante toda essa série, sobre a caminhada cristã, a caminhada do cristão, a nossa caminhada. E se analisarmos bem, é exatamente isso. A partir do momento que nós somos alcançados pela graça, nós começamos a uma caminhada ao lado do Senhor. Uma caminhada que se inicia com um passo de fé. Pensando nisso e olhando para o texto que nós lemos, Paulo vai tratar de um único assunto, pensando em viver uma vida para continuar crescendo, pensando numa vida que vai continuar crescendo. Ele fala de um único assunto nesses 12 versículos, que é como viver para agradar a Deus. Como viver para agradar a Deus. Paulo ele vai falar de coisas que ele já falou antes, certamente. A gente não sabe tudo o que aconteceu durante o curto período que Paulo esteve ali, mas ele certamente vai falar de algumas coisas que ele já tinha dito antes, mas ele vai tratar também de algumas coisas novas, provavelmente algumas coisas que não deu tempo deles, de Paulo e Silas, que eles estavam ali na cidade de Tessalônica, provavelmente algumas coisas que não deu tempo deles falarem, porque eles tiveram pouco tempo ali, tiveram que sair às pressas da cidade. Paulo vai acompanhando na sua Bíblia, pensando em como viver para agradar a Deus. Paulo reconhece que os tessalonicenses eles têm vivido agradando a Deus. Vai dizer isso no versículo 1 aí, mas vai insistir para que eles cresçam nisso cada vez mais. Cresçam nisso cada vez mais. Paulo ele está repetindo o que já havia falado anteriormente, pois o ser humano ele tem a tendência de esquecer. Martinho Lutero tem uma frase que fala sobre isso. De vez em quando nós citamos essa frase, nós precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, porque nós esquecemos do Evangelho todos os dias. E Paulo vai fazer questão de insistir, de falar, olha, permaneçam nisso. Por isso ele repete, por isso ele insiste. Vivam uma vida para agradar a Deus. Vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus, vai dizendo no versículo 2. Então, meus irmãos, agradar a Deus deve ser a principal motivação da vida cristã. Nós fomos criados para isso. Quando Deus criou o homem e criou todas as coisas, Ele fez tudo para o louvor da sua glória. E nós não estamos separados desse objetivo. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. A nossa vida precisa agradar a Deus em todas as coisas. Paulo vai falar isso para os Colossenses também, Colossenses 1:10. Ele diz o seguinte: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. 1 Tessalonicenses 1:10. Como eles deveriam então, meus irmãos, viver agradando a Deus? Qual era a vontade de Deus para a vida deles? O que Deus queria falar para eles? O que Paulo os instruiu ali com relação a como ter uma vida que agrada a Deus? Em primeiro lugar, para viver uma vida que agrada a Deus, Paulo vai dizer, andem em santidade. O versículo 3 vai dizer, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. O apóstolo Pedro, citando o livro de Levítico, ele vai dizer o seguinte, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Essa é a vontade conhecida de Deus para nós. Ela não é uma vontade secreta, mas ela é revelada. A vontade secreta de Deus, por exemplo, é o que vai acontecer comigo amanhã, eu não sei. O que me espera amanhã? Talvez nós temos alguns planejamentos, nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, mas o que vai acontecer no meu dia? Eu não sei exatamente como é que vai ser. Essa é a vontade secreta de Deus. Mas essa é uma vontade revelada do Senhor. Sejam santos, porque eu sou santo. Andem em vidas santificadas. Essa é a vontade dele para o seu povo. Essa é a vontade de Deus para a sua igreja. Não devemos andar como andam as pessoas que não conhecem o Senhor. Nós somos convidados, Deus nos revela a sua vontade para que andemos como Ele, que é santo. Então precisamos andar em santidade. O verbo santificar, na realidade, ele tem uma ideia de divisão. Significa separar de algo para se apegar a outro.
é estar separado do mundo, dos seus valores, dos seus ritos, dos seus costumes, estar apegado, consagrado a Deus. Ela tem ideia desses dois movimentos. Estar consagrado a Deus em todas as áreas da nossa vida. A santificação é um processo que começa na nossa conversão. Quando nós somos alcançados pela graça, algumas coisas acontecem. E algumas coisas é um ato único. Algumas coisas são um ato único. Por exemplo, quando nós somos alcançados pela graça, nós somos justificados, e esse é um ato único. Somos justificados pelo que Cristo fez na cruz. Nós também somos regenerados, é um ato único. Nós nascemos de novo. Uma nova vida para o Senhor, mas a santificação é um processo que tem seu início no momento em que nós somos alcançados pela graça. Aqui no texto, esse processo de santificação, ele vai estar ligado a algo específico. Óbvio, toda a nossa vida tem que andar em santidade. Mas Paulo vai abordar esse tema da santificação apontando para algo específico. E a primeira coisa de 3 orientações que Paulo vai dar é: abstenham-se da imoralidade sexual. Está no versículo 3 essa informação. Talvez algumas versões traga a palavra prostituição, abstenham-se da prostituição ou alguma coisa parecida. Mas a palavra grega usada aqui é porneia, de onde vem, por exemplo, ou de onde vem a palavra pornografia, mas que se refere na realidade a todo tipo de imoralidade sexual. A sexualidade em Tessalônica, meus irmãos, era amplamente influenciada pelo helenismo greco-romano, que era uma espécie de fusão, né, da tradição grega e romana, mas principalmente grega. A imoralidade era um modo de vida normal para aquelas pessoas que estavam ali, e as pessoas se entregavam a qualquer tipo de prazer. Isso era comum para eles, era comum naquele contexto em que eles viviam. Imoralidades como prostituição, homossexualidade, pessoas com alta posição social, principalmente homens, tinham escravos e escravas sexuais. Nos casos de homens, normalmente eram meninos de 16 anos de idade, que eram usados como escravos sexuais das pessoas que tinham alta posição na sociedade. Muitas dessas práticas, elas eram comuns e algumas até legais, oficializadas, dentro daquele contexto, como, por exemplo, um homem ter, além da sua esposa, ter 2 mulheres, e normalmente eram prostitutas. E a esposa era ciente disso, era comum. Havia também influência da religião grega ali, da religião pagã, onde eram oferecidos cultos a deuses como Afrodite, que era a deusa do amor e da sexualidade, o Dionísio, que era o deus do êxtase e do vinho, com práticas sexuais que envolviam prostituição, coisas terríveis e abomináveis. Esse era o ambiente que aqueles irmãos, aqueles novos cristãos de Tessalônica estavam inseridos. Paulo está dizendo para eles: andem em santidade e abstenham-se dessas coisas. Esse ambiente era comum para eles. Meus irmãos, nós também vivemos com os mesmos desafios e tentações hoje. Não podemos cair na armadilha de achar que os tempos são diferentes, o contexto é diferente, a cultura é diferente. Porque às vezes as pessoas usam esse discurso, mas naquele tempo era assim, hoje é diferente, hoje as coisas mudaram, mas, meus irmãos, a origem do pecado, ela continua sendo a mesma. Querer encontrar satisfação em algo que não é no Senhor. A origem do pecado continua a mesma desde o início, desde a queda. A nossa cultura diz, como numa frase de uma música de Lulu Santos, por exemplo, consideramos justa toda forma de amor. É isso que a nossa cultura diz, vale tudo. Mas não é isso que o Senhor quer do seu povo. Andem em santidade, é isso que o Deus quer do seu povo. A base do amor que nós temos pelas outras pessoas é o amor que nós temos a Deus. Essa é a base do amor que nós demonstramos para as pessoas. Não é qualquer amor, não é de qualquer jeito e também não é de qualquer forma. A prostituição, a homossexualidade, a bigamia, que hoje é chamado de poliamor, os abusos sexuais,
nos nossos tempos, crianças são vendidas. Talvez você não saiba disso, ou talvez imagine, mas é uma realidade talvez longe de você. Crianças são vendidas para a prostituição, para a indústria da pornografia. O sexo fora do casamento, o sexo antes do casamento, a pornografia propriamente dito, tudo isso transforma aquilo que Deus fez tão belo, que é o sexo, em algo imoral. Paulo está dizendo, abstenham-se destas coisas. Não podemos achar, meus irmãos, que o sexo antes do casamento é normal, porque vivemos em outros tempos. A realidade agora é diferente. Há tempo para todas as coisas, diz o sábio em Eclesiastes. Mas se eu não sou casado, por exemplo, ainda não chegou a minha hora. Paulo está dizendo, ande em santidade. Não podemos também, meus irmãos, achar que é normal. Cerca de 73% de adolescentes, entre 13 e 17 anos, conviverem ou estarem convivendo com a pornografia, segundo uma pesquisa feita. Isso traz sequelas e consequências terríveis. Isso atinge não somente os solteiros, mas também os casados. A pornografia, por exemplo, tem sido um mal terrível para o casamento, tem destruído lares. E às vezes nós deixamos de falar dessas coisas na igreja, mas é o que o texto da Bíblia está dizendo, meus irmãos. Naquele tempo havia todo tipo de imoralidade sexual. Hoje nós estamos a um clique, se nós quisermos, está tudo fácil. Eu sei que cada um vive no seu tempo, era um outro contexto lá, mas o pecado continua sendo o mesmo. E nós não podemos deixar de falar aquilo que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está sendo clara, abstenham-se da imoralidade sexual. O texto está falando, nós temos que falar, nós temos que dizer. Deus criou o sexo para ser vivido no contexto do casamento, homem e mulher, onde o corpo do marido pertence à esposa e vice-versa. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 7. Meus irmãos, se lidamos com alguma dificuldade nessa área e não conseguimos forças, nós precisamos pedir ajuda. Se você tem alguma dificuldade, não caminhe sozinho, porque é difícil caminhar sozinho. Peça ajuda. A segunda orientação que Paulo dá aqui, meus irmãos, é aprenda a controlar o seu corpo. Versículos 4 e 5. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Esse texto grego, de maneira literal, diz o seguinte: cada um de nós deve saber possuir, que é um verbo que pode ser traduzido como controlar, como está dizendo o texto aqui, o próprio vaso. A palavra corpo é uma interpretação. Então, em santificação e honra. Então, literalmente quer dizer isso. Cada um de nós deve possuir o próprio vaso em santificação e honra. Existem algumas possibilidades de traduções diferentes por causa dessa palavra vaso. Uma possibilidade, por exemplo, é que cada um de vocês aprenda como conseguir uma esposa em santificação e honra. Ou outra, que cada um de vocês aprenda a viver com sua própria esposa. Isso é possível, essas traduções, por conta dessa palavra vaso, que muitas pessoas vão atribuir essa palavra vaso à mulher. Né? Mas se pensarmos em vaso como corpo, e por exemplo, nós vemos, né, que nós somos comparados a um vaso de barro onde habita o Espírito Santo, fica mais coerente pensarmos a palavra vaso como corpo mesmo. Então essa tradução que nós estamos usando aqui seja mais apropriada, até porque Paulo não está sendo explícito que está falando para pessoas casadas aqui, está falando no contexto geral. Naquele contexto ali, greco-romano, as pessoas usavam o seu corpo do jeito que queriam, como nós vimos. Né? Então Paulo os exorta, dizendo o seguinte: aprenda a usar o seu corpo de maneira santa e honrosa. Não use o seu corpo para dormir com seu namorado ou com sua namorada. Não use o seu corpo para dormir com uma prostituta. Não use o seu corpo para dormir com alguém que não seja o seu esposo ou a sua esposa. Tenha controle do seu corpo. O versículo 5 conclui dizendo: não seja dominado por paixões sensuais desenfreadas, como fazem aqueles que não conhecem ao Senhor. Tais práticas são normais para eles, como Paulo estivesse dizendo. Tais práticas são normais para eles, pois não conhecem ao Senhor. Mas essas práticas não são normais para vocês, Tessalonicenses, pois vocês o conhecem. E isso se aplica para mim e para você. Não é porque o outro faz que eu vou fazer. Não é porque o outro demonstra sua masculinidade que eu também tenho que fazer.
nós somos chamados a termos uma vida de santidade. Claro que é difícil, eu não estou falando de coisas simples e fáceis. As coisas estão se mostrando, estão nítidas, estão à nossa disposição. Eu sei que não é fácil, mas nós não vivemos como aquelas pessoas que não conhecem o Senhor. Nós conhecemos o Senhor. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus para vivermos uma vida de santidade. O seu corpo é santo e deve ser usado para a glória de Deus. Então saiba controlar o seu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo, como vai dizer Paulo em 1 Coríntios 3,16. O corpo, meus irmãos, na realidade, ele executa aquilo que está sendo maquinado na nossa mente. Se a gente voltar um pouquinho aí para Filipenses 4:8, pensando nisso, nessa frase que eu disse, que o corpo executa aquilo que está sendo maquinado na nossa mente, o que precisa nortear a minha mente? O que precisa nortear o meu pensamento? Paulo responde isso, Filipenses 4:8. Ontem, inclusive, nós citamos esse texto aqui no Cultura de Graça. Filipenses 4:8 diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Isso precisa ocupar o nosso pensamento, meus irmãos. Porque senão a tendência é cairmos mesmo. Deus nos chamou para a santidade. E a terceira orientação de Paulo é: não prejudique e não se aproveite do seu irmão, versículo 6. O que Paulo está dizendo aqui é: controle o seu corpo de maneira santa e honrosa, e neste assunto, como vai dizer o versículo 6, não engane o seu irmão mediante um comportamento sexual imoral. A orientação é essa aqui. Claro que nós não devemos fazer isso com ninguém, não só com o nosso irmão na fé, mas com ninguém. Mas a preocupação primária de Paulo aqui era com aqueles irmãos na fé. Era aqueles irmãos que estavam dando seus primeiros passos na vida cristã. Não faça o seu irmão pecar. Em resumo, é isso, pensando no contexto da imoralidade sexual. Infelizmente, meus irmãos, isso acontece dentro da igreja, por pessoas que são da igreja e também por pessoas que acham que são da igreja. A gente vê algumas parábolas de Jesus dizendo que tem joio no meio do trigo, tem lobos no meio das ovelhas. Isso, por vezes, acaba acontecendo no seio da igreja. Por isso que é importante insistir. Paulo diz: olha, vocês vivem agradando a Deus, mas eu preciso insistir, continuem fazendo isso. Vivam uma vida de santidade. Vivam separados. E se consagrem a Deus. Se separem daquilo que não agrada ao Senhor e vivam a vida consagrada a Ele. E Paulo conclui esse verso dizendo: o Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. A gente não sabe se esse castigo que Paulo está dizendo aqui, se era por conta da vinda do Senhor, ou se ele castigo já era algo iminente ali. O texto não vai dizer, mas o fato é que quem comete tal coisa será castigado, é o que o texto diz. Partindo para o desfecho desse parágrafo, versículo 7 e 8, no versículo 7 especificamente, Paulo vai reforçar que Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. É o que ele diz lá no versículo 13, a vontade de Deus para vocês é que vocês andem em santificação. E aqui ele vai reforçar, Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Meus irmãos, andar em santidade inclui ter um relacionamento com Deus Pai. Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos separou. Nós lemos nesse livro, 1 Tessalonicenses 1:4, o seguinte: sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Foi o primeiro sermão que nós tivemos dessa série. O privilégio da eleição, meus irmãos, o fato de Deus ter nos separado, ter nos escolhido, ele envolve a responsabilidade da obediência. E a santificação envolve obediência a Deus. Andar em santidade inclui ter um relacionamento com Deus Pai, mas também inclui ter um relacionamento com Deus Filho. Jesus Cristo morreu por mim, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, Romanos 5:8. Reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo na cruz nos leva a uma vida de santidade. Quando eu lembro o que Jesus fez na cruz por mim, Ele abriu mão da sua glória para morrer em meu lugar. Quando eu penso e reflito nessa realidade, nessa verdade, isso me leva a ter uma vida de santidade a Deus.
Andar em santidade inclui ter um relacionamento com Deus Pai, Deus Filho e também com o Espírito Santo. Ele habita em mim. Como já citamos e vamos ler agora, vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios 3,16. Viver uma vida de santidade significa cuidar do meu corpo para a glória de Deus. E o verso 8, meus irmãos, que fecha esse parágrafo aí, é duro. É um versículo duro. Ele diz o seguinte: aquele que rejeita essas coisas. Que coisas que ele está falando? Abstenham-se da impureza sexual, da imoralidade sexual. Controle o seu corpo, respeite o seu irmão. Não leve o seu irmão a pecar por conta dessas coisas. Aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o Espírito Santo. Meus irmãos, é incompatível alguém que tem o Espírito Santo de Deus viver praticando tais coisas. Nós não vivemos mais sobre o jugo do pecado. O que eu quero dizer é que é difícil. O que eu quero dizer é que às vezes podemos cair, mas aquele que pertence ao Senhor vai ser sustentado por Ele. Não vai viver sobre o jugo do pecado mais. O Senhor estará com ele. A vontade de Deus, meus irmãos, é que sejamos santos. Esse é o desafio para que nós continuemos a crescer para a glória de Deus e o agradando em todas as coisas. É difícil? É claro que é. Não estou falando de coisas simples e fáceis. Estou falando de uma luta que muitas vezes muitos de nós podemos viver e podemos conviver. Mas esse é o desafio para a igreja do Senhor. Ande em santidade, viva uma vida para agradar a Deus. Em segundo lugar, assim, em primeiro lugar era andem em santidade, em segundo lugar é cultivem o amor fraternal. Em produção textual, eu acabo sabendo dessas coisas, né? Minha filha ainda é estudante, então de vez em quando quero saber das notas dela, né? Como é que estão as notas? Matemática, português. Aí ela fala um tal de produção textual. Na minha época não tinha isso não, acho que era tudo português e estava tudo certo, né? Mas tem um tal de produção textual. Mas em produção textual, quando nós queremos dar ênfase a alguma coisa, a algum assunto, ou quando queremos reforçar algo que é muito importante no texto, um dos recursos é usar de repetição. Já perceberam o quanto que Paulo fala da palavra amor? Do quanto o relacionamento daqueles irmãos em amor era importante? Paulo fala isso várias vezes, em vários momentos. E aqui ele vai falar de novo. Outro recurso também que é usado é usar uma palavra de destaque. O que parece que é o caso aqui. O versículo 10, por exemplo, ele diz: e de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, ele já falou que eles amam. Ele já falou em outros momentos. Fala aqui, olha, eu sei que vocês amam não só o pessoal tessalônico, mas todos aí da província da Macedônia. Aí ele vai dizer, contudo, irmãos, insistimos. Essa palavra reforça um assunto que é importante. Isso é importante. Paulo não está, meus irmãos, exortando a adquirir algo que eles não possuam. Eles já se amam, já foi evidenciado. Lembra que eu falei que a primeira parte do livro é uma celebração à fidelidade? Eles já fazem isso. Mas Paulo está encorajando os tessalonicenses a terem mais de algo que já desfrutam. É um desafio para continuar crescendo. Cultivarem o amor fraternal, cultivar o amor uns aos outros é o desafio que eles tinham para poder continuar a crescer no Senhor. Isso era fundamental para o crescimento deles, isso também é fundamental para o nosso crescimento. Vocês querem ver uma coisa? Na oração que ele fez no capítulo anterior, foi no sermão de semana passada, capítulo 3, versículo 12, ele faz uma oração a Deus. E a oração diz o seguinte, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor de vocês, cada vez mais, entre vocês e para os de fora. É isso que o texto diz. Na segunda carta, que Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 3, o que ele vai dizer? Ele vai confirmar isso. O texto diz o seguinte, irmãos, devemos sempre dar graças por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais. É um outro tema que Paulo fala muito, fala sobre fé.
E a continuação do versículo diz o seguinte: e muito aumenta o amor de todos vocês uns com os outros. Isso foi uma verdade na vida deles. Paulo está falando isso na primeira carta e agora ele está constatando que aqueles irmãos, novos irmãos na fé, continuavam a amar uns aos outros. O amor era importante. Se o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele está insistindo nesse assunto, se a palavra de Deus insiste nesse assunto, eu te pergunto, será que temos que insistir nisso também? Que o nosso amor, meus irmãos, aqui da CBN, a exemplo dos Tessalonicenses, aumente cada vez mais no Senhor. Isso é fundamental para a nossa caminhada cristã. Isso é um desafio para crescermos e cada vez mais agradarmos a Deus. E em terceiro lugar, para viver uma vida que agrade a Deus, versículos 11 e 12, andem dignamente. Uma melhor tradução para esse texto que nós lemos, o versículo 11 especificamente, diz o seguinte: tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com as suas próprias mãos. É possível que algumas pessoas ali de Tessalônica, da igreja, não estivessem cuidando do seu trabalho e tinham que ser exortados a trabalharem com as próprias mãos. Isso é possível. E Paulo vai dizer que já tinha orientado. Se você ver no versículo 11, você vai ver que Paulo, olha, eu já instruí vocês com relação a isso. Isso pode estar acontecendo, ou pode ter acontecido, porque eles tratavam a volta de Cristo como algo iminente. Então, talvez alguns pensavam assim: se Cristo vai voltar logo, cara, eu já vou parar de trabalhar, Cristo vai voltar. A igreja primitiva, ela vivia com essa expectativa, que nós temos que viver, que nós vivemos com a volta iminente de Cristo. Então, pode ser que alguns deixavam de trabalhar por causa disso. Uma outra possibilidade é que era comum, principalmente as pessoas que tinham uma alta posição na sociedade, tinham recursos para isso. Eles não trabalhavam, quem trabalhava eram os escravos deles. Então eles já não trabalhavam. Então Paulo está dizendo para eles aqui: olha, se ocupem com as suas coisas, com os seus negócios. Inclusive, essa é uma prática que Paulo defende. Inclusive, ele vai citar algumas vezes que enquanto ele fazia a viagem missionária dele, ele trabalhava fazendo tendas para se sustentar. Ele vai defender isso. E Paulo dá essa exortação para esses irmãos aqui. Tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se de seus próprios assuntos e trabalhando com as suas próprias mãos. Cuidem das suas coisas. Trabalhem com as suas próprias mãos. E por fim, no versículo 12, ele fecha esse parágrafo e todo esse trecho que nós lemos, dizendo que o objetivo é que eles andem decentemente, ou algumas versões, dignamente, aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Para viver uma vida tranquila, agradando a Deus, Paulo diz: cuide da sua vida, dos seus negócios e trabalhe com as suas próprias mãos. Se ocupem com essas coisas para dar um bom testemunho àqueles que são de fora e que vocês não dependam de nada de ninguém. Pedro, em sua primeira carta, diz o seguinte, 1 Pedro 2, 12: vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Vivam entre os pagãos. Pagãos eram todos que não eram cristãos. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Que esse também seja, meus irmãos, o nosso proceder. Esse também é um desafio para que nós possamos crescer. Esse também é um desafio para que nós possamos cada vez mais agradar ao Senhor. Pensando nessa pergunta, como viver para agradar a Deus, né? João Calvino tem uma frase muito interessante, acho que resume bastante do que nós falamos aqui. Diz o seguinte: não pertencemos a nós mesmos, portanto, nem nossa razão, nem nossa vontade devem presidir nossos planos e ações. Não pertencemos a nós mesmos, portanto, não devemos fazer como nosso objetivo procurar o que é conveniente para a carne. Não pertencemos a nós mesmos, portanto, deixemos que o que nos serve de razão e vontade seja governado por Deus. Se somos do Senhor, viveremos uma vida para agradá-lo. Se nós somos do Senhor, nós não vivemos para nós mesmos. Nós vivemos para Cristo.
Gálatas 2:20 fala sobre isso. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Claro, meus irmãos, que nós teremos algumas quedas durante o caminho. Claro que podemos tropeçar. É possível que isso aconteça. Pode até ser que você tenha que lidar com alguma dificuldade até o fim da sua vida. Pode ser que você precise lidar com alguma coisa difícil, que você lute contra. Talvez essa luta vai ser até o fim da sua vida. Pode ser, isso é possível. Mas se somos do Senhor, se pertencemos de fato ao Senhor, o que Paulo disse aos Filipenses se aplica também a nós. Filipenses 1,16 diz o seguinte: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Vai ser com dificuldade? Vai ser. Mas aquele que começou, e aquele não é qualquer pessoa, é o próprio Deus. Aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem é do Senhor, é do Senhor. É redundante, né? Quem é do Senhor, é do Senhor. Quem é, é. E ele vai completar a sua obra nos seus filhos. Eu queria refletir com vocês algumas coisas, fazendo algumas simples perguntas. Como está a sua caminhada cristã? Eu disse no início que a nossa vida é exatamente isso, é uma caminhada, que começa com um passo de fé. E aí começa a nossa caminhada cristã. Como está a sua caminhada? Está tranquilo? Tem sido difícil? Tem sido pesada? A sua caminhada cristã, ela tem sido marcada por altos e baixos? Lembre-se, meu irmão, do Evangelho todos os dias. E aqui eu vou dar algumas orientações. Lembre-se do Evangelho todos os dias. Nós falamos, nós precisamos ouvir o Evangelho todos os dias para que a gente não se esqueça dele, porque a nossa tendência é esquecer. Isso é fundamental, meus irmãos, para a caminhada cristã. Sabe quando eu acordo, a primeira coisa que eu penso? Jesus Cristo morreu por mim. Isso me ajuda. E como me ajuda a passar o meu dia? Primeira coisa que eu procuro pensar é, às vezes eu acordo triste. E a primeira coisa que eu penso é, Jesus Cristo morreu por mim. Esse é o Evangelho. Não o Evangelho de morte, mas o Evangelho de vida. Jesus morreu sim, mas Jesus ressuscitou. Aquilo que era impossível eu fazer, que era eu ser justificado por obras que eu posso produzir, Jesus Cristo fez por mim, porque eu era incapaz. Eu era incapaz de subir à cruz e morrer pelos meus pecados, porque eu não consigo produzir justiça. Isaías vai dizer que até as minhas obras são como trapos de imundície. Eu não consigo produzir. Eu sou justificado não pelo que eu posso fazer, mas pelo que Jesus Cristo faz. E essa é a mensagem do Evangelho. Um Deus que mesmo sem merecer, veio em nossa direção, viveu uma vida perfeita, morreu em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia, tornando o sacrifício aceito pelo Pai e nos religando novamente com Ele. Essa é a mensagem do Evangelho. Eu preciso lembrar dessa mensagem todos os dias, meus irmãos. Porque é essa mensagem que me faz viver uma vida para agradar a Deus. Outra coisa, não caminhe sozinho, peça ajuda. O aperfeiçoamento da nossa fé é o que nos traz, meus irmãos, perseverança. Acontece quando nós estamos juntos, fortalecendo e equipando uns aos outros. Então, não caminhe sozinho, porque é difícil. Não caminhe sozinho. A igreja do Senhor é exatamente para isso. É claro que nós não vamos viver 24 horas na igreja. Nós somos igreja onde quer que nós estamos, claro. Mas nós temos esse momento aqui para sermos equipados, preparados, aperfeiçoados, uns pelos outros. E isso precisa nortear a nossa vida, meus irmãos. Não caminhe sozinho, porque a tendência de cair é muito maior. Caminhe acompanhado, tenha seus irmãos ao lado. E por último, não deixe de manter um relacionamento profundo com o seu Criador.
Quanto mais eu conheço o meu Criador, mais quero viver para agradá-lo em todas as coisas. Quanto mais eu conheço o meu Criador, mais eu quero viver para agradá-lo em todas as coisas. Então busque cada vez mais conhecer o seu Criador. Você foi criado para adorá-lo. Então glorifique a Ele através da sua vida. Tenha uma vida de oração e de leitura da palavra. Isso vai te aproximar cada vez mais do seu Criador e vai fazer com que você viva uma vida para poder agradá-lo. Quero chamar a banda à frente. O apóstolo Paulo deixou 3 lições para que nós possamos viver uma vida para poder agradar a Deus. Viva em santidade, se abstendo da imoralidade sexual. Cultive o amor. Ore todos os dias pelos seus irmãos da igreja. Ore por eles e ore pelos de fora também. Tenha ações práticas em sua vida em prol ao seu irmão. Não só ore, mas tenha ações práticas, simples às vezes, uma ligação, uma mensagem, chamar para tomar um café. Cultive uma vida de amor. O amor fraternal, que é o que Paulo vai dizer, que é o amor entre os irmãos, se envolvendo e se relacionando com seus irmãos. E por último, ande dignamente, fazendo o que é preciso ser feito, dando um bom testemunho para todos, para que você não deva nada a ninguém. Viva uma vida santa, cultive o amor e ande dignamente. Que essas palavras, que a palavra do Senhor encontre lugar em nosso coração e que Ele nos abençoe.